Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. E eu venho falar para os irmãos que Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. O maior mandamento que Deus falou é o sábado. Por que fala isso? Porque Jesus, Deus são 7 espíritos. Então o primeiro mandamento, que é o sábado, por isso que fala: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é amar os 7 espíritos de Deus, que Deus são 7 espíritos. Então que é o primeiro mandamento. E amar o teu próximo é amar os outros 9 mandamentos. Entendeu? Os 7 espíritos de Deus é Deus, por isso que fala amar a Deus sobre todas as coisas, e os outros 9 mandamentos é os mandamentos de Deus. Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo, automaticamente você obedece o mandamento do sábado e os outros 9 mandamentos. Então, o mandamento do sábado, que são os 7 Espíritos de Deus, e os outros 9 mandamentos, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Entendeu? Por isso que Jesus diz aqui, Mateus capítulo 22, versículo 37. Disse-lhe Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 depende toda a lei. Todos os 10 mandamentos estão resumidos nisso. Por isso que fala que o maior mandamento é o sábado. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai amar os 7 Espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado. E se você amar o teu próximo, você vai obedecer os outros 9 mandamentos. A única forma de você amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo é obedecer os mandamentos do sábado e obedecer os outros 9 mandamentos. Por isso que Jesus disse assim, eu sou o Senhor do sábado. Todo judeu que guardava o sábado no Antigo Testamento, eles guardavam o dia de sábado, dando testemunho de fé, que eles criam que Jesus, que era o 7º Espírito de Deus, vinha. Agora Jesus já veio, não precisa de você guardar dia de sábado. Hoje, quando você invoca o nome de Jesus e obedece os mandamentos, você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Entendeu? Por isso que Jesus também é chamado o leão da tribo de Judá. O número do leão é o número 16. Por isso que você junta os 7 Espíritos de Deus com os outros 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Aí quando você vai aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 7, aqui está dizendo que é Deus que está mandando. É os 7 Espíritos de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, significa que os 7 Espíritos de Deus está mandando a pregar. Aí quando você vai em Mateus, capítulo 7, versículo 13, significa Jesus, que é o 7º Espírito de Deus, enviando os 12 apóstolos. Por isso que é Mateus, capítulo 7, versículo 13. O número 13 significa Jesus com os 12 apóstolos pregando o Evangelho. Entendeu? É por isso que quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 13, aqui fala a parábola do semeador. Entendeu? A parábola do semeador. Ou seja, Jesus com os 12 apóstolos, o número 13 significa Jesus com os 12 apóstolos que saiu para semear a palavra. Por isso que Mateus capítulo 13, a epígrafe do texto fala a parábola do semeador. A parábola do semeador é isso. É Jesus e os 12 apóstolos que saíram para semear a palavra de Deus. Entendeu? Então, E quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 10, aqui fala a missão dos 12. Aqui é Jesus, que é os 10 mandamentos, enviando os 12 apóstolos para pregar o Evangelho. Entendeu? Todos os números